Esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou Rui Badaró, estou com João Massano e juntos conversaremos sobre direito, política e atualidades. Tudo bem consigo, João? Tudo bem, Rui. Por aqui tudo tranquilo, sempre com muitas notícias relacionadas com a justiça e com os advogados, mas faz parte, porque cada vez mais as pessoas querem notícias sobre justiça, querem saber o que se passa e querem fazer também elas o seu próprio julgamento. É, Mas é igual em todo lado, não é, Rui? sim, é praticamente igual, de todo lado, João. Como conversávamos anteriormente, nós chegamos num momento em que haverá de se tomar decisões no sentido de formação das pessoas para que compreendam a importância de todos os atores que buscam a justiça. Então, do advogado, do juiz, do membro do Ministério Público, é preciso que todos esses players compreendam efetivamente a sua responsabilidade para se alcançar justiça em todos os seus sentidos, seja a justiça social, distributiva, de todas as formas, João. E aproveito o ensejo, antes de continuarmos nessa toada de conversa, e lembrar que o mês de setembro, João, ao menos aqui no Brasil, é denominado de Setembro Amarelo. É um mês de combate à depressão e é de suma importância evidenciar que tanto aqui no Brasil, em meu escritório, mas em minha vida, nós sempre pautamos os esforços de se combater essa doença da psique humana que tanto tem assolado as pessoas, os adultos, os jovens, os idosos, num momento em que o mundo parece-me virado ao contrário. Eu, a propósito disso, além de naturalmente salientar a importância da saúde mental para todos nós e o facto de nós já termos falado aqui muitas vezes dessa questão e de ter sido inclusivamente desenvolvido aqui pelo Conselho Regional de Lisboa vários podcasts e conferências sobre a temática, e vamos continuar a falar dela, eu queria salientar pela negativa um facto que foi do nosso conhecimento há uma semana, ou uma semana e pouco, que foi a morte de uma criança num carro, num parque de estacionamento de uma faculdade da Margem Sul, em que o pai, pura e simplesmente, esqueceu-se da criança do carro e não a deixou na creche, e a criança ficou um dia inteiro no carro e faleceu. E já ouvi explicações de psicólogos falando que isto seria um burnout de alta performance, na medida em que a pressão dos nossos dias e a necessidade de estar sempre num ritmo elevado e de assumir todos os compromissos e cumprir tudo e mais alguma coisa, leva-nos a desligar de tudo e a focar-nos nos telemóveis, nos smartphones, em tudo que está à nossa volta, que nos transporta quase que para outra dimensão, deixando-nos imersos nessa dimensão virtual, esquecendo-nos do que está ao nosso lado, muitas das vezes, neste caso, infelizmente, com as consequências trágicas. Já não é a primeira vez que acontece em Portugal e que é falada em Portugal, mas desta vez foi mais uma vez notícia pelas piores razões, a imersão neste ritmo frenético que todos vivemos, independentemente das circunstâncias, obviamente, um pai a quem acontece uma situação destas, obviamente que fica marcado. Fica marcado e revela a doença social que nós vivemos, porque este ritmo frenético leva-nos a esquecer algumas coisas que são essenciais e aqui, infelizmente, a consequência foi grave demais. Essa notícia é uma notícia desoladora, João, mas eu tentei fazer um exercício mental neste momento, recordando-me que por diversas vezes isso também ocorreu no Brasil. E como você bem apontou, isso escancara os problemas do excesso de compromissos, não vou dizer mau uso nesse caso, mas do burnout que nos deixa em situações de limite de estresse, portanto, que porventura possam desaguar em situações trágicas como a que você descreveu. Enfim, setembro
é o mês do denominado Setembro Amarelo aqui no Brasil, e por isso de suma importância aqui nos diálogos luso-atlânticos lembrar que nós também combatemos e buscamos compreender e nos esforçar para criar mecanismos e ambientes que colaborem para afastar a depressão e todas as doenças da psique humana que porventura possam assolar colegas, amigos e a sociedade de modo geral, né, João? Com certeza, acho que mais do que nunca tem que haver a consciência que, para além daquelas doenças que têm repercussões físicas imediatas e que se manifestam, diria eu, de forma mais física, temos as outras que acabam por ter repercussões e reflexos físicos, mas que andam em águas mais profundas e que muitas das vezes por isso nós não ligamos tanto e achamos que podemos deixar para amanhã. João, e diga-me uma coisa, na esteira aí dos assuntos que vamos tratar hoje, soube que aí em Portugal, mais uma vez, e o mesmo ocorre no Brasil por diversas vezes, estão a tentar responsabilizar um advogado num determinado caso, numa determinada situação. Explica-me o que está a se passar. Bem, o que se passa em Portugal é que há um ano atrás houve um homicídio de um agente da PSP que estava fora de serviço à porta de uma discoteca. Foram detidos 2 dos 3 suspeitos, o terceiro esteve a monte e entregou-se durante esta semana. É curioso porque uma das questões que tem estado mais em cima da mesa é precisamente a questão do que o advogado deveria ter feito antes desta entrega, se não deveria ele próprio já ter, entre aspas, denunciado o cliente, dizendo onde é que ele se encontrava e dessa forma permitir que a justiça o capturasse e o colocasse em prisão como foi determinado. No fundo, nós estamos mais uma vez perante alguma, até muita, diabolização dos advogados. Não me vou pronunciar sobre os casos e sobre o caso concreto e sobre os factos em concreto, mas o que é mais digno de nota e que todos temos de ter noção é que esta tentativa de automaticamente procurar algo para responsabilizar o advogado, não sei se no caso tem ou não tem responsabilização, não sei, mas a tentativa automática de encarar que, mas ele deveria ter dito onde é que ele estava, ele deveria ter permitido às autoridades encontrá-lo. Esta necessidade de responsabilizar o advogado e de colocar o advogado como uma parte desta equação e da falha na captura do seu cliente parece-me perigoso na medida em que vem mais uma vez ser uma consequência daquela assunção que existe na sociedade que o segredo profissional é um obstáculo à justiça e à descoberta da verdade material e à investigação, como é óbvio, porque tem-se vindo a diabolizar o segredo profissional no sentido de dizer que, primeiro, não serve para nada, segundo, além de não servir para nada, ainda obstaculiza à descoberta da verdade e à perseguição dos criminosos. E isto é perigoso para todos, é perigoso em primeiro lugar para o cidadão, porque agora o cidadão acha uma coisa, mas se por acaso lhe bater infelizmente à porta um processo de crime, já vai querer que o sigilo profissional seja respeitado de certeza. É aquela lógica de no outro até tem a sua piada, mas em mim se calhar já não tem assim tanta. E as pessoas não percebem que a quebra de princípios basilares do sistema judicial português, como obviamente é o segredo profissional, que é instituído para a proteção dos cidadãos, para que eles possam confiar no seu advogado, possam contar-lhe toda a sua versão e depois o advogado naturalmente fará a defesa dessa versão perante o tribunal, não percebem que caso esse segredo profissional possa ser afastado em toda e qualquer circunstância, quem está em risco é o próprio cidadão e o princípio basilar do direito de defesa de todos os clientes que nós temos e todos os cidadãos em geral. Nós não podemos permitir, por uma situação ou por outra, que se coloque em causa esta, diria, obrigação que até o advogado tem de guardar sigilo. Não é para o advogado, não é para defender os direitos do advogado.
é para defender os direitos do cidadão e do seu cliente. Porque o advogado, ao contrário do que as pessoas muitas vezes acham, o advogado não é imparcial. Parece que o advogado tem que ser uma parte ativa na investigação, quando inclusivamente é advogado do arguido. Não é. As pessoas têm que perceber de uma vez por todas que o advogado não é imparcial. O advogado é, por natureza, parcial. Quem tem que ser imparcial não é o advogado. Portanto, não tentem colar o advogado à acusação. O advogado não tem nenhuma obrigação especial de colaborar com a acusação. O advogado não tem que divulgar todos os factos que permitam à investigação chegar à conclusão que tem que chegar, que é a descoberta da verdade. Isso é a parte, neste caso, do Ministério Público. O advogado só poderá ser responsabilizado se, de algum modo, ajudar a cometer um facto criminoso, mas aí é responsabilizado com qualquer cidadão. Ou se estiver, de alguma forma, a facilitar o cometimento de um crime, como facilitar a fuga, facultando documentos ou outra coisa qualquer, por exemplo. Agora, não é, nunca será, nunca poderá ser um colaborador do Ministério Público. E este é que é o erro. As pessoas, muitas das vezes, não percebem que o advogado não é imparcial. Não sei o que é que tu achas, mas para mim isto é claro e tem que ser repetido à exaustão. João, tira-me uma dúvida. O segredo profissional em Portugal, ele é amparado por lei, está no Estatuto do Advogado? Está. Pois, já Está. começa por aí. Há previsão legal, como há no Brasil também. Sim, Ponto. claro. Se não bastasse isso, parece-me que sempre que trazem essa, abre aspas, ladainha, fecha aspas, de que o advogado tem que colaborar com a acusação, deve ser imparcial, normalmente isso surge no seio de discursos eminentemente totalitários, de Exatamente. estados de exceção, em que procuram minimizar o papel do advogado enquanto ator, enquanto responsável por se atingir a justiça. Como você bem disse, o papel do advogado jamais foi de imparcialidade, mas sim de defesa intransigente dos direitos de seu cliente. E Claro. ponto. Jamais deverá um advogado ou a classe que o recebe aceitar discursos e posturas de quem quer que seja, seja imprensa, seja do judiciário, seja do parquet, posições que coloquem a advocacia na berlinda, que coloquem a advocacia em situações de limite, em que tenha que lembrar a toda hora e a todo custo à sociedade que, se o advogado tiver que ser um mero assistente da acusação ou fazer defesas para, abre aspas, inglês ver, fecha aspas, como temos essa expressão aqui no Brasil, é muito melhor que acabem com a profissão, porque de nada servirá. E o advogado é essencial para a justiça. Não há justiça sem advogado. Mas para mim ainda é mais perigoso tudo isto, porque isto é mais um episódio. Ou seja, temos buscas em que se constitui o advogado como arguido, ainda que não haja nenhum indício de responsabilização criminal do advogado, para permitir apreender documentos dos clientes. E, por outro lado, tivemos também uma decisão judicial em relação ao processo Rui Pinto, em que uma das coisas que se pode retirar é que a justiça privada até poderá fazer sentido, até todos nós poderemos ser detetives em situações em que desconfiemos de ilegalidades. E a questão é tão difícil quanto isto. O que aconteceu aqui foi, no caso Rui Pinto, foi um jovem que entrou em sistemas informáticos, diversos sistemas informáticos, e descobriu algumas situações ilícitas. E expôs essas situações e, no fundo, houve, como eu já falei aqui, penso eu, uma glorificação desta situação, porque alguém descobre criminosos,
por contraposição aos criminosos que são maus. Este é um bom criminoso porque descobre outros criminosos graves e mais graves. E no fundo, acabamos por estar a legitimar que qualquer um de nós, eu, por exemplo, suspeitar que tu tens alguma atividade criminosa, se calhar até fico tentado, em face da sentença deste processo, a entrar no teu sistema informático, caso tivesse essa competência, que não tenho, ir tentar descobrir indícios de práticas de crimes no teu computador. E se calhar, pronto, até posso fazê-lo, porque a partir de agora todos nós temos um detetive privado em nós que nos dá esta curiosidade de ver se há um crime ou se não e descobrir, etc. E isto é muito perigoso, porque isto é abrir a porta a coisas tremendas. Sempre que alguém tem uma suspeita do que quer que seja, lá vamos nós investigar. Se É isso perigoso. acontecer, se isso acontecer de vez, de forma escancarada, eu reitero, aliás, o que já disse em outros diálogos luso-atlânticos. Nós estaremos a criar uma Liga da Justiça privada, óbvio. Sim. E com isso nós teremos Batman, Superman e outros possíveis agentes, né, em prol da justiça, mas que não respeitam o sistema legal E existente. tem mais, Rui, e tem mais. Será que quem acha bem estas situações, se por acaso houvesse alguém com estas competências a entrar no sistema, no seu sistema, será que essa pessoa iria achar assim, desculpa uma expressão, tanta piada quanto isso? Duvido, duvido. No outro tem piada, mas em mim se calhar já não tem. E esta Pois, é que é a questão que todos. Exatamente. óbvio. Essa, É. essa é que é a questão que Há temos. até um ditado, né, João? A pimenta nos olhos Exato. dos outros, né, é É refresco, refresco. né? Se não Exatamente. está a me atingir, faço piadas, dou risada, tudo está bem. Agora, É. no minuto que atinge a si, aí, ó, nós temos um grande problema, né? Agora, se Diga. calhar porque eu acho que era muito interessante falarmos da situação que tu me disseste que aconteceu aí no Brasil antes do início dos nossos diálogos. Eu gostaria de ouvir o que é que aconteceu então no meio universitário que causou tanta polémica no Brasil. Pois, essa semana, João, foi divulgado um vídeo, nas redes sociais, em que, durante os jogos aí dos estudantes de medicina, o denominado Intermed, um grupo de alunos, de uma universidade específica, estavam a fazer uma masturbação coletiva, o que chamaram de, abre aspas, punhetaço, fecha aspas, assistindo o jogo de vôlei da equipe feminina da própria universidade, e com isso, com a divulgação dessas imagens, sem tarja, sem nada, houve um completo furor da sociedade, com instauração de inquérito policial, com pedido de esclarecimentos por parte do Ministério da Educação junto à universidade e à própria Faculdade de Medicina, diversos centros acadêmicos se manifestando contrário à situação, quando, na verdade, pasme, parece-me, era algo que, em tese, seria bastante comum, não essa situação específica, mas situações similares ao longo desses jogos de estudantes de medicina. Então, isso me fez novamente lembrar os diversos assuntos que tratamos aqui nos diálogos, João. A questão dos valores, a questão do o que se passa com a sociedade atual, independentemente de idade, seja criança, jovem, adulto ou idoso, que momento vivemos na sociedade atual para que tenhamos que, vez ou outra, nos diálogos, João, comentarmos situações que, em tese, deveriam ser atípicas, não normais, e esta é uma delas. Eu queria te perguntar uma coisa, porque tu falaste, mas não foi inteiramente perceptível, que é a existência desse tipo de brincadeiras, chamemos brincadeiras de cariz sexual, no meio universitário e que não atingem só homens, certo? Que não são Pois, só homens os protagonistas, certo? é, neste caso especificamente do punhetaço, sim, foram homens. Mas no meio desses jogos
não é algo restrito aos homens, as moças também. Quando os jovens, os meninos ganham os jogos, elas erguiam as blusas e saíam correndo para comemorar ao redor da equipe vencedora. Mas, Então, mas Rui, diz-me uma é coisa, tu surreal. achas que o caso também ganhou proporções maiores por serem homens, porque se fossem mulheres, se calhar não teria essa repercussão? Achas isso ou achas que não? Achas que teria a mesma repercussão? Por Acho exemplo, que não, Gilberto. o caso das meninas levantando as camisolas também já se sabia ou não? Sim, mas não foram divulgados com a mesma proporção. Mas eu creio que, independentemente de serem homens ou mulheres, parece-me que em qualquer uma das situações iria causar uma Uma aversão. reação. É, exatamente. Aí a questão não é vinculado ao sexo, sendo homem ou mulher, mas à situação em si, né? E os questionamentos com relação como é que estudantes da área da saúde se portam desse jeito. No caso dos homens, serão esses os médicos que irei tratar, né? Serão esses os ginecologistas que minha filha vai visitar? Ou no caso das mulheres, serão esses as obstetras que farão o parto da minha filha, ou qualquer uma das outras especialidades? Então, o que parece-me estar em discussão efetivamente é justamente a postura, os valores que cada um desses jovens estudantes possuem e como eles conduzirão a vida em sociedade. Não é possível crer que, porque estão no ambiente universitário, tão somente eles possam fazer tudo do jeito que querem, quando querem, e, enfim, é basicamente isso. Mas então tu achas que, no fundo, o que está aqui em causa é a falta de valores de não só nesses estudantes, mas é, no fundo, uma emanação da sociedade no seu todo. Nós estamos Sim, perante um problema genérico, infelizmente. sim. E parece-me não é algo exclusivo do Brasil, é algo da sociedade mundo adentro. Nós vivemos um momento no mundo, João, que parece-me muito, mas muito complicado. Falta espiritualidade para as pessoas, falta compreensão da a importância da vida de cada um no seio da sociedade, independentemente de profissão, de área de atuação, falta compreensão dos valores individuais que as tornam pessoas como eu, como você, como quaisquer outras. Sim. Nós estamos, quando nós falamos nas falhas deontológicas dos advogados, por exemplo, esquecemos por vezes que não é só a deontologia que falha. A deontologia, muitas das vezes, é uma emanação de princípios gerais do convívio social. E por isso, Exatamente. se não há esses princípios gerais, eu diria quase que se não há essa educação de pequenino, depois, naturalmente, as falhas revelam-se na deontologia. Claro, porque se a pessoa não interioriza os valores como sendo valores socialmente relevantes, nem sequer compreende as normas deontológicas. Exato. Como vou Parece-me. cobrar, né, o cumprimento, a compreensão das regras deontológicas de quaisquer das profissões existentes, se antes disso a pessoa não teve o mínimo de formação e compreensão da vida em sociedade? Sem dúvida. Aí está o X da questão, ou como digo, plagiando o querido professor Lenny Streck, eis o busilis. É. Eu quase que diria que é quase como havia de antes uma frase nas eleições americanas, já não me recordo se não era o Ronald Reagan, que era o Back to Basics. No fundo, as pessoas têm que começar a pensar se é este o rumo que querem ou se pelo menos teremos que voltar a alguns valores básicos que devem ser a cola da sociedade e que neste momento estão, diria que a cola está praticamente a desaparecer. E esta ligação entre as pessoas também está a desaparecer por força do tal individualismo que é, que é a causa da erosão dos valores, parece-me.
Individualismo que acaba por ser, por receber ser potencializado por conta do mau uso das novas tecnologias, do mau uso. Eu não sou contra as Sim, novas tecnologias, ao contrário. sim, Mas o mau uso potencializa um individualismo, um egoísmo, potencializa o descuramento do relacionamento interpessoal. E esse descuramento, ou a falta da a cola, não faz mais liga, falta o sem dúvida. amálgama. É isso. Sem dúvida. É isso mesmo, Rui. E penso que por hoje, um pouco mais longo o episódio do que o normal, mas penso que chegámos ao fim e acho que acabámos com esta reflexão que é tão importante para todos, creio eu, e vamos esperar que quem nos ouve também pense um pouco sobre isto, porque se cada um de nós mudar o seu próprio mundo, já teremos feito alguma coisa de diferente relativamente ao que se tem vindo a assistir ultimamente. Meus caros, até uma próxima oportunidade. Rui. Um grande abraço e até os próximos diálogos luso-atlânticos.